estamos iniciando mais uma edição do TV Brasilagro, programa produzido pela STZ TV UHF, canal 59, Sertãozinho, Estado de São Paulo. Você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas visitando o nosso site brasilagro.com.br. No mesmo site você se inscreve para receber todos os dias e gratuitamente ao Clipe em Brasilagro, com as notícias nacionais e internacionais das cadeias produtivas do agronegócio. Se você tiver alguma sugestão, converse conosco através do e-mail tv@brasilagro.com.br. No programa de hoje, nós temos a satisfação de termos de volta o engenheiro Carlos Roberto Liboni, ele que é secretário municipal de Sertãozinho da Indústria, do Comércio, da Agricultura, do Abastecimento e das Relações do Emprego. Liboni, obrigado por aceitar esse convite. Antes de nós começarmos o programa, eu relembrava que há um ano você nos prestigiou também com a sua presença aqui, a gente fez uma análise do que tinha sido o ano 2014 e o que seriam as vendas do comércio de do final do ano e também a questão da ociosidade ou não da indústria de base na questão da reforma, das usinas, da parte industrial das usinas. Você nos colocou de uma maneira que é bem o seu estilo, né? Com muita franqueza, que era uma situação bastante difícil e fica agora a expectativa de a gente já começar o programa e procurando saber de você o que nos espera, já que nós estamos praticamente entrando em dezembro, o que nos espera dezembro em termos da indústria de base, em termos do comércio que depende muito do pagamento de salários dos funcionários, e também o que dá para se imaginar já para 2016. Bem, Ronaldo, muitíssimo obrigado pelo convite. É sempre um prazer muito grande estar com todos os seus telespectadores, por esse trabalho maravilhoso que você presta à comunidade. Eu acho que esse ano de 2015, infelizmente, nós estávamos certos em 2014. Nós teríamos um ano difícil, né? O ano da indústria no município e na nossa região como um todo, e no setor em particular. Foi um ano complicado, foi um ano onde nós perdemos muita musculatura, e o comércio ele veio sofrer os efeitos de todo esse empacotamento da crise ao longo do ano, né? Nós tivemos o comportamento do comércio piorado a partir do segundo semestre, tivemos uma certa concentração de desemprego no comércio nos últimos meses desse ano. Então, o comércio ele sempre chega um pouco atrasado, um pouco defasado na crise. Então, a indústria começou primeiro a crise. Esse final de ano, nós ainda estamos em curso de ter algumas dificuldades até o final do ano. Ainda teremos umas dificuldades próprias do quadro que foi pintado ao longo de todos esses anos anteriores. Porém, nós temos uma perspectiva melhor, uma expectativa melhor, porque muito se fez ao longo de toda essa crise, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista de medidas econômicas, pressão parlamentar, você foi testemunha de muita coisa. E essas medidas, evidentemente, têm um prazo para entrar na sua germinação, e que provavelmente agora em 2016 a gente começa a colher frutos. Eu acredito que já no setor de açúcar, já as usinas produtoras, elas já começam a ter uma certa, um resultado melhor, já começa a ter um certo oxigênio. Isso demora um pouquinho para chegar na cadeia produtiva, demora um pouquinho para chegar nas indústrias de base, mas eu acredito que isso já está em curso. Então eu acredito que hoje nós estamos melhores do que o ano passado, sob o ponto de vista de perspectiva. Como nós temos uma inércia, nós ainda vamos ter que sofrer um pouquinho até o final do ano, mas eu acredito que isso daí já está em reversão, nós já estamos numa tendência positiva. Você acredita que nós temos, na verdade, quando você fala de perspectivas, nós temos aí um boom do etanol, que nós tivemos esse ano, o fato de aumentarmos a CID para gasolina, isso já alavancou a venda de etanol. Desde o primeiro momento da chegada do Joaquim Levy, do ministro Joaquim Levy ao Ministério da Fazenda, se a própria ministra Cátia Abreu da Agricultura já vinha defendendo que nós deveríamos aumentar mais ainda a CID na gasolina para favorecer ainda mais o etanol.
esse boom do etanol está oxigenando também o caixa da Petrobras, isso é importante. Importante frisar isso, né? Deixar isso bem claro. E o que está se percebendo é que nós vamos entrar num período agora, depois de 4 anos de excesso de produção de açúcar mundial, nós vamos entrar já com um processo de déficit. Isso já está sendo sinalizado. Pelos preços. Pelos preços, sim. Exatamente. O que isso pode trazer em 2016? Isso não deve mudar em nada, quer dizer, o açúcar deve aumentar o preço nas bolsas de Londres e de Nova York, então favorece o produtor brasileiro. O etanol deve continuar sendo consumido de uma maneira que permita com que se tenha preços melhores, preços para o produtor, que sejam pelo menos remuneradores, porque nós sabemos que durante um largo tempo, nos últimos anos, aí, o produtor estava pagando para entregar etanol para as distribuidoras. Né? Então, de que maneira você acha que esses dois aspectos possam nos ajudar a partir de 2016? Olha, Ronaldo, a síntese do sucesso, a síntese do sucesso da produção é, basicamente, você fazer mais e ganhar mais. E o lucro ser maior, você ter dinheiro para investir, sobrar, isso é a síntese. Essas medidas todas, elas estão alinhadas com essa síntese. Ou seja, primeiro, eu vou precisar produzir mais. Por quê? Porque o etanol, por exemplo, nós tivemos agora, no ano de 2015, mais de 40% de aumento no seu consumo. Nós temos que fabricar isso, nós temos que fazer algo. Com isso, nós temos uma flexibilidade melhor em cima do mix de produção. O preço do açúcar, por decorrência desse mix, ele tende a aumentar. O preço do álcool, em função não só desse aumento, mas em função do aumento do combustível, genericamente, em função da CID, ele vai ter um preço mais justo. Isso significa que eu vou aumentar a produção e com um preço mais justo. Esse binômio é o sinônimo de sucesso, quer dizer, a indústria vai produzir mais, vai ser melhor remunerada, vai ter uma geração de caixa que pode ser colocada em investimento. E nós temos que construir uma coisa muito importante, que é o fato de, nos últimos 3, 4 anos, nós tivemos safras muito secas. Nós tivemos o campo muito prejudicado. Onde se fabrica o açúcar, onde se fabrica o etanol, não é na usina. Nós já discutimos isso uma vez. É no campo, é a fotossíntese, é sol, né? Chuva, terra boa, adubo, cuidado, trato. Isso fabrica açúcar, álcool. A usina só extrai esse açúcar. Então nós também temos uma produtividade de campo provavelmente com uma expectativa melhorada. Então todos esses fatores nos dá uma esperança de que nós vamos ter empresários mais fortalecidos no ano que vem, a partir do ano que vem, e empresário mais fortalecido. E se Deus quiser, com algum avanço no quadro político do país, recupera a confiança para colocar esse capital, essa produção, esse dinheiro, esse resultado, colocar isso daí em novos investimentos. Nós temos usinas que precisam ser melhor condicionadas agora, nós já temos uma pressão de reforma já para esse final de ano que já vai ser melhor, né? E eu acredito sinceramente que nós vamos ter aí uma expectativa de, assim que a gente vencer aquela faixa de produção ociosa que nós temos ainda nas indústrias, nós vamos ter novos investimentos e isso vai recuperar a cadeia produtiva. Essa é a expectativa, essa é a visão que as variáveis que a gente tem analisado traz. Qual é o ânimo que você sente dos nossos empresários da indústria de base? A indústria de base, ela ainda não percebeu esse movimento, quer dizer, financeiramente, ela não chegou nela. Sim. Ainda. Mas parece que o nível de consultas já é maior. Mas já né? Exatamente, quer dizer, já o primeiro passo para fechamento de negócio. É esse, o primeiro passo é esse, quer dizer, eu começo a me preocupar em buscar meus fornecedores
para entender como é que está o mercado, o que ele pode me oferecer, que tipo de equipamento novo nós podemos colocar. Então, o primeiro passo, a primeira evidência de que as coisas podem recomeçar é, na verdade, os orçamentos. É eu, com o desejo de comprar um equipamento X ou Y, eu procuro o fabricante e quero saber como é que está esse equipamento, quanto que está custando, como é que eu poderia fazer, que tipo de pagamento, que tipo de negociação eu poderia insetar para uma ou duas safras na frente. Quer dizer, começa, na verdade, a ter planejamento, a ter uma visão de futuro, a curto prazo, eu diria, de começar a fazer investimentos na indústria. Isso é uma evidência, mas isso não modifica ainda o quadro da cadeia produtiva. Então, a indústria produtora de equipamentos, ela ainda sofre os efeitos da inércia desse processo de crise. Quer dizer, nós ainda temos um período em que não vai ter negócio, mas já começa a especulação para compras na próxima safra. Então, é ter paciência, ter uma ponte a ser atravessada, né? É um pouco de paciência. Mas se consegue vislumbrar o outro lado da ponte. Sim, já se vê que do lado de lá da ponte tem um campo verde e tal, já dá para enxergar esse cenário. Então eu acredito sinceramente que é uma questão de paciência, um pouco de controle, quer dizer, tem que aguentar essa fase um pouco mais, mas já com uma expectativa positiva, já preocupado com recompor mão de obra especializada. Nós não podemos esquecer isso. Muitas empresas do setor, que é do setor caudatário, quer dizer, que são empresas de equipamentos, que são fornecedores de máquinas, muita gente se desidratou, literalmente se desidratou, especialmente com mão de obra especializada, com talentos. Perdeu muito funcionário competente, né, para outros setores, perdeu inclusive para fora do Brasil, nós todos sabemos disso. Quer dizer, já começa a ter uma preocupação com isso. Olha, daqui a pouquinho esse pessoal vai chegar aqui para comprar. Eu preciso ter meus engenheiros aqui, eu preciso estar preparado para receber meu comprador. Então já começa um movimento desse tipo. Eu acredito que isso daí já vai começar a se manifestar muito claramente para nós a partir do início do ano que vem. Lipone, em termos de desemprego, o que você tem de informação? Como é que foi 2015 e qual é a expectativa para 2016? Olha, os dados que nós temos alcançam o mês de setembro. Então, de janeiro a setembro, a gente tem uma análise muito precisa. E eu falo sempre de carteiras assinadas. Eu não falo do nível de desemprego, que é aquela mistura de carteira com quem não está ou está procurando emprego. Carteiras assinadas, Sertãozinho tem um quadro, nós já discutimos, que ele é mais grave do que a média brasileira. Se você pegar a média brasileira de geração de empregos, aquela capacidade de gerar novos postos de trabalho, nós temos aí o Brasil produzindo 2,5% de demissões líquidas ao ano. Não nesse ano, em 12 meses. Sertãozinho tem 3 vezes isso de desemprego, ou seja, nós geramos 7,5% ao ano. E isso tudo em função da crise específica que estava avolumada aqui. Só que o que está acontecendo? Está acontecendo que a diferença entre o Brasil e Sertãozinho está diminuindo. Ou seja, teve época em que o Brasil estava com 12%, no pico da crise nossa de 2008, Sertãozinho tinha 11% de demissão, enquanto o Brasil estava contratando praticamente 1%. Quer dizer, a diferença era 12%. Era 12 vezes, né? Isso. Isso dava muitíssimo mais do que hoje, que nós estamos aí com uma diferença de 5 pontos. Então, isso está se aproximando. O que significa isso? Que o Brasil está indo pior do que Sertãozinho hoje. Era o contrário antes, lembra? Sim. Hoje o Brasil está indo pior do que Sertãozinho. Sertãozinho começa a se estabilizar. E essa aproximação, infelizmente, não é em função da nossa melhora, mas é em função da piora do Brasil. Mas isso está se afunilando. E o que eu acredito é que o Brasil vai alcançar esse nível e pegando o Sertãozinho na subida. Ou seja,
Nós vamos começar a crescer, o Brasil continua a cair, até que o Brasil também tenha a sua resposta. Então nós entramos antes na crise do que o resto do país, mas também nós vamos sair antes. Você pela sua experiência de empresarial e uma vida inteira dedicada ao setor sucroenergético também, dentre outras áreas que você teve a oportunidade de atuar, não expectativa, mas o que você, quando é que você enxerga que essa crise possa ser vista, passar a ser vista pelo retrovisor? Quer dizer, ela passou efetivamente, mudanças nós vamos ter, já estamos assistindo mudanças radicais, drásticas, eu até diria, mas pela sua expectativa, pela sua experiência, você viveu inclusive fora do Brasil bons anos, o que você consegue enxergar? Olha, nós temos anos agrícolas. Nós não podemos falar em tempo de uma maneira trivial, quer dizer, nós temos blocos, nós somos uma indústria sazonal. Então nós temos que medir em safras, né? Quer dizer, nós não vamos ter a recuperação do setor como por encanto numa única safra. Assim como não vai ser daqui 6 meses, onde nós estamos no meio da primeira safra. Então eu acredito que nós vamos aí ter 2 safras para a gente estar olhando para o retrovisor alguma coisa que nós queremos esquecer, né? Então nós temos uma safra que termina agora, vamos começar uma safra, essa safra já vai dar um fôlego e na próxima nós já vamos começar a ter 2017. 2017. Eu acho que 2017 é um ano onde a gente já vai estar olhando para trás e, se Deus quiser, esquecendo do assunto, né? E acredito também em mais uma coisa, eu acredito muito, mas muito mesmo, e assim espero, não só acredito, mas nós não podemos passar pura e simplesmente como se não tivesse acontecido, né? Nós temos que aprender com isso, quer dizer, foi uma crise muito forte. Eu nos meus 40 anos de açúcar e álcool, eu não vi uma crise dessa natureza no setor de equipamentos. Evidentemente, dentro das usinas você tem variações muito grandes de capacitação, de potencialidade, mas no setor de equipamentos eu nunca vi nada parecido, né? Deboni, desculpa, foi uma crise inesperada, né? Foi. Não tinha ninguém que pudesse falar, olha, tem uma bolha ali, uma bolha do vai setor sucroenergético, nada. Não é. Eu acho que foi uma conjunção astral, né? Quer dizer, quando o congelamento da gasolina, por exemplo, é uma coisa muito lenta, é como se estivesse cozinhando o sapo, ele não percebe que ele está morrendo, né? Então a coisa vai assim, devagar, né? Mas ela vai comendo deleteriamente, como se fosse uma oxidação do metal, né? Isso daí soma com o problema climático, e foi somando tudo isso, e a coisa foi se deteriorando, foi um processo deletério do setor, e que foi acumulando lentamente, né? Se você pegar o gráfico do CAGED, do emprego, você vê em 2009, que foi logo depois da crise do Prime nos Estados Unidos, você vê uma brusca queda. Você cai de 6% no Brasil, você cai a meio. Assim, em 4 meses. Você cai de 6 para meio. Pior para nós estávamos gerando 16%, 15%. Nós caímos bruscamente para menos 11%. Olha só. Então, quer dizer, ali foi o choque do Prime, um choque. Só que isso durou 2, 3 meses, começou a recuperar, que foi a marolinha do Lula, aquela história toda. Começou a recuperar e 2011 parece que a gente voltaria para o paraíso. Dali para frente é que nós começamos a perder lentamente, o processo foi lento, a gente não percebia com a força que ele viria. E quando nós acordamos, nós já estávamos lá com 2,5 negativo, já estávamos com o processo já todo deteriorado. Então, o que eu acredito assim, é o seguinte, passado esse aprendizado da queda súbita de 2009, passado o aprendizado dessa deterioração lenta, nós precisamos aprender com isso. Nós não podemos passar a lição sem fazer a tarefa de casa. Então, a nossa indústria, ela precisa tomar medidas, né?
medidas corretivas sob o ponto de vista de mercado. Nós temos que entender que nós precisamos ter uma cesta mais flexível dos nossos produtos. Nós precisamos buscar mercados alternativos. Eu já disse 1 milhão de vezes que o Parque Industrial do Sertãozinho é invejável. O Parque Industrial do Sertãozinho é raro, tem poucos lugares no país onde se concentra uma indústria com tamanha flexibilidade, né? Com competência, com histórico. Né? Nós precisamos ter consciência dessa força. Nós precisamos entender que nós somos capazes de fazer uma horizontalização das nossas ações, abrir o foco, entender, enxergando as laterais, a horizontal, quer dizer, nós podemos agir em outras direções, buscar outras perspectivas e especialmente confiar que nós temos uma linguagem que é específica do setor, nós estamos acostumados a falar a linguagem do setor, mas nós temos competência para falar outras línguas. Nós temos que buscar interlocução com outros mercados, buscar uma inovação tecnológica que não seja uma inovação incremental, que seja também radical, alguma coisa que realmente faça diferença. E isso é uma tarefa de casa. A nossa indústria precisa fazer um serviço desse. Então eu acredito que a grande contribuição histórica que nós vamos lá na frente olhar para trás e dizer, olha, que momento, né? É essa. É de entender que esse momento é um momento de inflexão nas ideias da indústria de Sertãozinho. E eu não iria, e eu vou mais longe, Ronaldo, eu vou mais longe. Eu não acho que isso seja uma particularidade da indústria, de maneira nenhuma. Eu acho que isso está embutido dentro da nossa área de serviços. Nós temos empresas de engenharia de enorme competência instalada aqui, que tem cérebro suficiente para fazer um milhão de coisas, né? Quer dizer, é abrir essa perspectiva também. Nós temos o próprio comércio nosso. Você não acha que o comércio nosso tem uma possibilidade de evolução grande? Eu particularmente acho. Eu não sou versado no comércio, não entendo tanto de comércio. Mas eu percebo que existe espaço, né? Então eu acho que a gente tem que fazer reflexões importantes. Eu acho que o momento agora é um momento crítico, é um momento onde as expectativas não nos deixam a gente raciocinar com muita lógica, com muita frieza, mas esse momento vai passar e já nós precisamos sentar com calma e falar, bom, o que é que nós podemos fazer para não deixar isso acontecer outra vez? E aí começar a fazer lição de casa. Nós temos uma entidade de porte, que é o SEISE, que é uma entidade que tem muito valor agregado, né? Que pode ter muitas formulações importantes nessa direção. Nós temos uma associação comercial que tem uma força grande também, sobretudo regionalmente. Quer dizer, é juntar essas forças, é falar uma linguagem. Eu acrescentaria ainda o sistema Cana-Oeste, Coopercana e Cocred. Puxa vida, é uma força extraordinária. Exatamente. Uma força extraordinária. Nós temos a maior associação de plantadores do Brasil. Exatamente. Nós temos um conhecimento embarcado em cima do sistema que é quem tem igual. Eu desafio. Quem tem igual? Não tem, né? Quer dizer, nós temos um setor todo consolidado que pode também ajudar, inclusive com a abertura de novas perspectivas, para dentro do setor como para fora, né? Buscar, inclusive, alternativas de mercado para o próprio produtor, para a própria produção de etanol, né? Eu tenho um sonho que talvez não seja factível a curto prazo, nem a médio prazo, mas eu sempre sonhei com um polo alcoquímico. Eu acho que eu já falei isso para você. Eu posso lhe pedir, me interromper, vou pedir licença para fazer um intervalo bem breve e nós voltamos a falar na polo alcoquímico. Tá bem, muito obrigado. De volta ao Com TV Brasilago, tendo hoje a satisfação, o orgulho de podermos ter conosco aqui de volta Carlos Roberto Liboni, ele que é secretário municipal de Sertãozinho da Indústria, do Comércio, de Relações do Trabalho, da Agricultura e do Abastecimento.
terminamos o bloco, você chegou num ponto crucial, polo alcoolquímico. Mas eu queria só, antes de você falar de polo alcoolquímico, você citou 6IBR, você citou Associação Comercial, falamos de Copercana, de Canoeste, de Cocred, e temos lideranças sindicais que extrapolam o limite territorial geográfico do Sertãozinho e que participam, inclusive, em associações com uma força sindical nacional, como o caso do Antônio Vitor. Temos aí a reeleição do nosso presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, Samuel Marchetti, que conseguiu trazer de volta, e foi muito importante, penso eu, muito importante esse saneamento do Sindicato dos Metalúrgicos, porque o Sindicato dos Metalúrgicos está um pouquinho alijado desse processo como um todo. Então, isso é muito bem-vinda. Extremamente importante, Ronaldo, essa observação, porque... Desculpa, acrescentando ainda, nós temos aí os comerciários. Sim, os comerciários fazendo um trabalho extraordinário. Extremamente atuantes, ligados ao setor também, em defesa do setor, verdade. sempre, permanentemente. Muito importante a gente observar. Eu acho que essa sua observação é muito rica, porque, primeiro, nós tínhamos o sistema sindical operário, ele estava esgarçado, né? Ele tinha perdido o centro, ele perdeu o norte por um determinado momento, que se reconstitui com essa reeleição do outro Samuel. O Antônio Vitor é uma pessoa que já tem uma estabilidade muito grande no sistema, quer dizer, uma pessoa que já é uma referência. Mas o que eu acho mais importante nisso é o comportamento. Quer dizer, a partir do momento em que nós entramos nesse processo de crise, a resposta desse pessoal que reconstituiu o sindicato, associado com o Antônio Vitor, e os cinco comerciários, com o Jonathan Faleiros, a forma com que eles encararam isso junto com os industriais e com os comerciantes. Comprometimento, seriedade, né? coisa junto, quer dizer, foi uma coisa, foi monolítica a ideia, a coisa rodou assim, com muita responsabilidade. Tivemos um pacto, tivemos uma discussão de acordo, não acordo, mas entre aspas aí uma síntese de comportamento sindical importante, quer dizer... Criamos as frentes parlamentares aqui em Sertãozinho. Aqui, criamos... Nacional, estadual... Foi tudo junto. Isso aí é uma coisa notável. Por que é notável, Ronaldo? Porque até há muito pouco tempo atrás, todo o balaio de gato político que foi criado foi em cima do conflito, do capital e do trabalho. Foi em cima de brigas constantes, de greves extraordinárias, que eu não sou contra a greve, mas eu digo assim, era um instrumento que é sistemático. Predatório, de alimentar conflito, de fazer com que as coisas fossem sempre discutidas como se nós e eles, né, dividindo classes, dividindo interesses. Nós chegamos aqui por causa disso. Ou talvez também por causa disso, né? E isso é uma mudança radical. Hoje você passa a mão no telefone, você liga e fala com o presidente do sindicato, você discute as dificuldades de ambos os lados, quer dizer, parece que começa a existir uma coexistência mais pacífica do capital e do trabalho. Já não é mais uma coisa conflitiva, é um trabalho com, assim, olha, vamos fazer juntos, né? Vamos brigar, cada um pelos seus interesses, pelos seus direitos, enfim, isso é da mais legítima democracia possível, é evidente que ninguém vai abrir mão disso. Agora, é brigar de outra forma, é brigar com interesse construtivo, de uma forma em que as soluções sejam soluções palatáveis para todo mundo, e não uma solução conflitiva onde sempre alguém está se sentindo prejudicado ou que eventualmente tenha perdido alguma coisa. Então isso é notável, essa observação do sindicato. Eu acho que essas entidades todas somadas, e que você fez a observação do sindicato, trabalhando juntos, nós não temos nenhuma dúvida que nós podemos ter um processo criativo grande. Daí chegando no polo, porque o que acontece? Você tem uma oferta de produto, né? Nós somos você é um jornalista precioso.
você tem uma grande oferta, que é a sua capacidade, não é, de fazer jornalismo, é a sua capacidade de interagir com informação. É você colocar duas pontas, né, enxergando um mesmo assunto com as suas visões particulares. O que é que você vende? Por que você ganha teu salário? Porque você consegue colocar isso a serviço. Você consegue mobilizar isso. O que é que nós fabricamos? O que é que Sertãozinho faz? Sertãozinho faz muito álcool, faz muito açúcar, tem talento para isso, tem estrutura. Nós temos que vender isso. Se nós estamos vendendo hoje para 2 ou 3 fundamentais opções, que é combustível, que é exportação de açúcar, será que nós não podemos achar novos clientes? Nós não podemos buscar uma indústria química que possa consumir nosso álcool? Uma indústria farmacêutica? Ou uma indústria de cosméticos? Né? Quer dizer, será que nós não temos que processar a ideia de que nós temos uma oferta, que nós somos competentes nisso, que nós podemos colocar isso de alguma forma no universo, com uma forma mais horizontal, mais distribuída, com mais gente querendo o nosso álcool? É isso que eu entendo como um desafio da alcoquímica, né? que poderia ter diversos vetores de crescimento. É um sonho, porque isso é uma coisa que depende muito mais dos investimentos da própria indústria. E aí você tem que entender que o Sertãozinho está muito longe do grande consumidor, do centro consumidor. Nós temos que esperar que os círculos de desenvolvimento socioeconômico atinja a gente. Mas, no fundo, a gente tem que antecipar esse processo. Tem que fazer com que o interesse das empresas de virem para Sertãozinho, de desenvolverem novos mercados, ou até de se estabelecerem aqui, é um processo que tem que ser buscado ao contrário. Quer dizer, nós vamos atrás e vamos tentar antecipar esse processo. Não se faz milagre, especialmente em tempos de crise. Hoje, se você quiser fazer uma lei de incentivo para trazer empresa para Sertãozinho, você pode fazer o que você quiser, não tem quem venha. Porque não tem quem se instala. Hoje não tem ninguém fazendo um investimento. Não é uma questão de escolher Sertãozinho ou escolher outro lugar. É uma questão de não ter quem quer escolher. Né? Mas certamente isso vai passar e nós vamos ter gente que vai querer fazer investimento, que vai querer montar indústria. Nós temos um país que tem uma força extraordinária. Eu sou contra essa onda de pessimismo. O Brasil está quebrado, não existe mais. Não, nada disso. São ciclos. Eu acho que o Brasil tem um super, extraordinário mercado consumidor, tem um mercado interno maravilhoso. Nós já atingimos uma maturidade socioeconômica grande, nós já conseguimos alcançar aqui o posto de 5ª economia do mundo. Quer dizer, nós não vamos perder isso. Nós não vamos deixar isso escoar pelos vão dos dedos, pura e simplesmente porque nós entramos numa crise. Não. É um processo, vai passar, nós vamos recuperar, nós vamos ter outras oportunidades, muita gente vai se interessar em investir no Brasil outra vez, muita gente vai se interessar em vir para Sertãozinho e nós vamos nos estabelecer assim. Né? Quer dizer, é ter confiança de que no processo de desenvolvimento, na natureza dos ciclos de desenvolvimento econômico, vai chegar a nossa vez. A minha preocupação é que a gente esteja atento para isso. Na hora que chegar, a gente está preparado para se estabelecer como uma potência. Liboni, não lhe assusta essa crise pela ordem ética, política e econômica que o país está vivendo? Me surpreende, não me assusta, me surpreende. Você já alguma vez viu alguma coisa semelhante? Não, eu não tinha. Eu acho que nenhum brasileiro tinha noção dessa grandeza. Até nem no mundo se viu uma coisa. Nem no mundo, né? Quer dizer, você. Eu me sinto como assistindo um Big Brother. Todo dia você se coloca na frente dos jornais para saber o que aconteceu durante a noite, durante as últimas horas. Porque cada dia vem com uma novidade diferente, com um volume de coisa diferente, com tentáculos diferentes. Quer dizer, de repente era uma coisa, agora já não é mais aquilo, é maior, depois é mais lateral, é mais setores, é mais indústrias. Então, é um envolvimento, isso surpreende pela magnitude. Né? Agora, não assusta. Por que não assusta? Porque eu acho que isso é uma catarse. Isso é uma catarse. Só podemos estar melhor amanhã. Porque
quem tinha tudo isso dentro de si era uma pessoa doente. Era uma sociedade doente. Quem tem uma corrupção dessa natureza dentro de si é como eu estar aqui agora com um câncer fatal aqui dentro e não está sabendo. O país tinha um câncer e não sabia. Quer dizer, agora nós descobrimos, agora nós vamos tratá-lo. Não é? Convenientemente, a despeito das nossas dificuldades, das limitações, nós vamos cuidar daquilo que nos feria. Hoje a sociedade brasileira não vai aceitar mais isso. Não, quer dizer, só pode sair um país melhor disso tudo. Né? Então, eu era um país bom aparentemente, mas frágil na minha intimidade. Agora eu sou um país doente na aparência, mas um país forte na intimidade. Né? Eu estou renovado para poder enfrentar e daqui a pouquinho eu já não vou mais tratar do câncer que já melhorou. Eu vou fazer minha plástica. Vou me mostrar mais bonito, mas já estou melhor, já estou mais saudável. Então é isso. Eu acho que tudo isso daí é um processo importante para o país, para a sociedade brasileira, e isso vai mudar também a característica da política brasileira. Eu acredito sinceramente nisso. Eu acho que é importante que a classe política, especialmente aqueles que estão mais distantes porque eu sempre digo o seguinte, a política, o município é onde as coisas acontecem. Não é? Quem está no Estado, quem está no governo federal, ele não tá no município. Ele não vai na UPA. Tá certo? Ele não vai na UPA. Ele não coloca a criança na creche. Né? Isso quem faz somos nós que estamos aqui no município. Nós não fazemos isso no estado de São Paulo. Nós não fazemos isso no governo federal, nós fazemos aqui. Então, eu acredito que lá, nesse nível da política, que eu acho que está muito mais para os efeitos maiores, aqueles que fazem as grandes políticas públicas, etc., isso nunca mais vai ser o mesmo. Né? Quer dizer, existe uma outra visão do que é impunidade hoje, eu acredito, sinceramente. Né? Nós devemos isso a alguns fatos, alguns fortuitos, né? Que, como dizia um dos ministros do STF, você puxa uma pena, vem uma galinha junto, né? Quer dizer, tem alguns fatos que são fortuitos, quer dizer, descobre-se alguma coisa por acaso, enfim. Mas, na verdade, já é uma estrutura independente, já é uma instituição, né? Você ter o judiciário agindo dessa maneira. Quer dizer, você tem um juiz de primeira instância fazendo um trabalho dessa magnitude. Né? E já com uma resposta positiva das instâncias superiores, porque já não há como fugir, por exemplo, da clareza das evidências tão absolutamente claras levantadas pela primeira instância. Quer dizer, isso tudo é uma regeneração extraordinária do tecido institucional do Brasil. Não vejo absolutamente como um problema, vejo como uma solução. Deixa eu fazer um registro que eu considero fundamental, até porque eu lhe acompanho há muitos anos. Você, enquanto primeiro vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e vice-presidente executivo, porque eu até tive o prazer de um dia entrevistar na Avenida Paulista, no prédio da Fiesp. Você tinha sala lá, ao lado da sala do presidente, e você dava expediente lá. Sim. Foi um período em que o setor, a cadeia produtiva sucroenergética, era lembrada e era defendida. Sim. O que se vê hoje na administração do Dr. Paulo Scaff é meramente o projeto dele, projeto pessoal político, tentando ser governador e participando da política partidária, esquecendo dos interesses não só da indústria de São Paulo, mas exclusivamente da indústria sucroenergética. Quer dizer, Sertãozinho é um exemplo típico desse. Eu não vi um pronunciamento desse presidente da Fiesp até hoje procurando se colocar à disposição para resolver o problema do setor sucroenergético. Você que viveu lá dentro sabe que isso é possível e é factível. Quer dizer, uma ação de um presidente de uma federação das indústrias do Estado de São Paulo tem peso. E esse peso pode ser vertido e dirigido a favor de um setor que vive essa penúria desde 2007. E vive uma penúria não por incompetência própria. Claro, muita coisa poderia ter sido melhorada na gestão empresarial, mas isso faz parte do processo. Mas o grosso da crise realmente foi a falta de respeito do presidente Lula, no
segundo mandato dele e do mandato da presidente Dilma, o primeiro ano do mandato, aliás, o mandato inteiro, o primeiro mandato dela, e esse segundo mandato, esse início, que também ela não fez, a bem da verdade, não fez nada a favor do setor. Devolver a CID a gasolina é o que tinha tirado para prejudicar o setor sucroenergético, provocando um rombo de 60 bilhões de reais, que é muito mais do que a corrupção da Petrobras. Sem dúvida. A Polícia Federal estima em 40 bilhões o resultado da corrupção, mas a omissão dos presidentes foi de 60 bilhões e quebrou a Petrobras. O que a gente percebe? A gente percebe que as lideranças do setor da cadeia produtiva, infelizmente, com todo o agravamento da crise, elas ainda não conseguiram se afinar. E nós tivemos aí demonstrações muito claras em defesa do setor. E partindo da administração municipal, do prefeito José Alberto Gimenez e de você como secretário da Indústria e do Comércio. Tivemos aí pacto, você falou do pacto, tivemos carta de Sertãozinho, memoráveis eventos do dia 1º de maio, que não era para fazer festa, mas era para chamar a atenção das autoridades, protesto, mas também aquilo era feito, saía daqui e se sumia no vertedouro dos canais burocráticos estaduais e federais. Tivemos a criação das frentes parlamentares, eu estava do meu lado no Teatro Municipal, quando estava lá o Arnaldo Jardim, estava lá o Vécio Gasparini, eu falei, gente, vamos criar a frente parlamentar. Verdade. Foi criado na hora. Foi embora. Verdade. Tivemos aquele movimento que foi extraordinário no começo do ano aqui, que estava se integrando a um projeto maior, que estava sendo desenvolvido em termos de governança corporativa da cadeia produtiva sucroenergética, ideia do então presidente do Conselho Deliberativo da Única, o ex-ministro Roberto Rodrigues. Infelizmente, ele saiu da Única logo em seguida e esse movimento acabou se esvaindo também, porque o usineiro não quer saber do trabalhador, o trabalhador não quer saber do usineiro, a indústria de base não quer saber de ninguém, os produtores de cana ficam lutando com seus graus de dificuldades. Né? Exatamente. E o poder público fica pagando a conta. A grande verdade é essa. Né? Infelizmente é isso. Essa questão toda não lhe abate um pouquinho em termos... Eu vejo você sempre tão esperançoso. Mas será que para a gente chegar a uma solução de crise não seria necessário juntar os líderes e os pseudo-líderes, ou juntar os homens de bem numa sala, fechar a sala, botar lá água, botar um pouquinho de comida e falar só vamos abrir quando vocês chegarem no entendimento? Se esse entendimento houve na crise de 99, você lembra bem dela? Lembro. Na crise de 99 nós conseguimos juntar trabalhadores, produtores de cana, indústria de base, usineiros e poder público. E tivemos a máxima do Fernando Henrique em cima daquele movimento. Exatamente. E eu vivi de perto aquele movimento e eu sei do ranço que era o ranço do Mário Covas com o setor sucroenergético e pior, o descaso do presidente Fernando Henrique com o setor sucroenergético. Era pior do que a gente está vendo aqui agora, com a turma do PT. De uma natureza parecida, isso. Né? Mas você não acha que a gente poderia sonhar melhorar, trazer um polo alcoquímico para Sertãozinho, trazer uma harmonia em termos de cadeia produtiva, se essas lideranças e pseudo-lideranças, porque também não são muitas as lideranças, o que nós temos também aí são pseudo-líderes ocupando espaço, em detrimento de quem poderia efetivamente trazer uma contribuição para resolver e harmonizar esse setor. E eu não tenho os 40 anos que você tem, mas eu tenho 35 anos de açúcar e álcool e cana. E não falamos de cogeração de energia, que é outra coisa que já está do lado ali, está do lado. Mas eu queria ouvir a sua opinião sobre isso. Sim, eu vejo que a saída é essa mesmo. Quer dizer, você pegar todas essas instituições que têm peso político, que têm peso, que têm valor. Né? Porque, na verdade, você pega uma Fiesp, ela não é um peso político só. Ela tem uma capacidade de formulação muito grande. Lá tem gente competente, que sabe desenhar uma perspectiva, que sabe desenhar um quadro, que sabe fazer projeções, né? Que sabe simular situações. Quer dizer, é uma máquina, tá certo? E ela é indispensável. Né? Você lembrava do comportamento de 99. Veja, eu vejo assim, uma situação circunstancial muito diferente daquela de hoje, embora nós, na época, tivéssemos as mesmas dificuldades de hoje. Mas veja lá,
teve todo um trabalho em cima do Fernando Henrique, que a Fiesp desenvolveu um trabalho de aproximação, de fortalecimento, de encantoamento, vamos dizer assim, para fazer a defesa do interesse do setor. Mas nós temos que admitir que naquela época o Brasil saía de uma hiperinflação. O Brasil estava com as pernas bambas, né? Então, qual que era o nosso papel naquele momento? Nosso papel naquele momento era, olha, Fernando Henrique conseguiu dominar a hiperinflação. Ele devolveu ao país uma coisa que a gente já não sabia, nem tinha lembrança do que era, que é a estabilidade da moeda. Muito bem, ele conseguiu isso, mas não basta. O que é que tem que fazer? Tem que fazer as reformas estruturais. Reforma da legislação trabalhista, reforma tributária, reforma da ambientação política. Todas as reformas estruturais foram, para nós naquele momento, todas as nossas expectativas de pressão era: vamos concentrar o esforço da Fiesp, de todo o sistema, em cima do complemento do Plano Real, que seria as reformas estruturais. Muito bem. Hoje, nós estamos fragilizados por uma crise violentíssima, por todos esses desvios que nós vimos acontecer, e são passados praticamente 16, 17 anos, e nós ainda estamos sem nenhuma reforma estrutural. Tá certo? Agora, veja, nós não podemos ter a expectativa de que uma instituição como a Fiesp, comandada por uma liderança que está absolutamente vinculada a um processo político pessoal, político partidário, pessoal. Partidário, inclusive, quer dizer, nós não podemos esperar que uma liderança dessa natureza faça modificações tão significativas nessas reformas estruturais, que na verdade é o que o país precisa, porque ele está comprometido com áreas específicas. Quer dizer, não existe uma natureza de fazer uma revolução que seja uma revolução conjuntural. Não tem. Na verdade, é assim, olha, é um processo. Agora, por que eu acho, você me perguntou se não me desencantava tudo isso? Na verdade, isso me desencanta muito. Mas eu tenho a minha expectativa e a esperança, eu torço muito até para que o Paulo Scaff seja eleito para alguma coisa. Fora da Fiesp. Porque aí ele abre espaço para a Fiesp voltar para a mão do industrial. Também. Né? Porque o industrial, ele não quer ter, ele não precisa e não pode, inclusive, ter uma vinculação política de natureza partidária. É evidente que ele tem que ter uma expressão, uma participação política, ele tem que estar junto, como todos nós temos, como indivíduos e como instituições, nós também temos as nossas vinculações. Agora, partidarismo dentro de uma instituição daquela natureza aqui não cabe, né? Então eu acredito o seguinte, eu acredito que a instituição tem muito a contribuir, como ela já demonstrou no passado, né? Haja visto tudo que foi construído pelo sistema. Nós não temos no mundo um histórico de um sistema educacional como um conjunto de SESI e SENAI, por exemplo, para apresentar facilmente. Isso é uma construção do industrial aqui no Brasil inigualável, né? Nós não temos paralelo no mundo. Quer dizer, é uma força da indústria que se reverteu para construir isso. Agora, esse histórico de construção dessa natureza, ele tinha todo um comprometimento estrutural com a indústria brasileira. Isso eu não vejo acontecer mais. Por quê? Porque o comprometimento hoje é com um projeto político, infelizmente partidário, né, que pode trazer benefício para a indústria. Não discuto de maneira nenhuma. Qualquer que seja processo político em que você saia de alguma forma fortalecido junto da sua instituição, você ganhou. Agora, não é o projeto que a indústria almeja e necessita no momento em que a conjuntura do país está dessa natureza e a estrutura fragilizada por tantos anos de descaso. Quando você fala de descaso, eu não estou dizendo que esse descaso é da Dilma, do João, do Pedro, do Paulo, do Fernando Henrique. Eu estou dizendo que esse descaso é um descaso histórico. Verdade. É um descaso histórico. Quer dizer, nós tivemos até, desde sempre, né, desde os meus 40 anos
para trás aí, nós sempre tivemos um setor que foi questionado inicialmente porque era um setor dos coronéis. Depois foi questionado porque eram das famílias. Depois foi questionado porque era um setor atrasado, não era automatizado. Depois foi questionado porque era um setor ambientalmente agressivo. Depois, quer dizer, questionamentos. Num curto lapso de tempo em que o Lula se aproveitou, né, da onda verde internacional para promover um pouquinho o etanol, que se acabou também quando se descobriu o pré-sal, né? Quer dizer, foi um setor eternamente assim, né? E não foi a Fiesp que fez muito diferente, quer dizer, perdeu-se o elo do setor sucroalcooleiro com a Fiesp em um determinado momento da história. Voltou na época de 90 com a minha presença, mas infelizmente se perdeu novamente. Nós temos 15 anos que não se fala em açúcar e álcool lá dentro, né? Quer dizer, Bom, eu infelizmente tenho que terminar, o tempo nosso está acabado. Sempre é um prazer imenso tê-lo aqui conosco. E fica já aberto o convite para que você volte novamente, em breve aí, para a gente falar novamente de não apenas questões pontuais do setor sucroenergético, da economia e da política, mas questões estruturantes, que são essas que a gente tem procurado defender e provocar o debate para a gente buscar ideias aí, soluções para os nossos problemas. Ronaldo, eu que agradeço os seus telespectadores e gostaria muito de dizer para vocês que nós temos em Sertãozinho todos os nossos ingredientes, né, para sair dessa situação. Haja visto o trabalho que é realizado aqui dentro da STZ-TV, haja visto o nível de discussão que a gente vê no seu programa, com tanta gente que vem aqui e fala com grande categoria. Eu sou um aprendiz, mas certamente você aqui no seu programa já tem matéria. Se você pegar o que você já fez, você já tem matéria-prima para fazer revoluções extraordinárias de pensamento no setor. Eu agradeço você pela força que você dá a toda a Sertãozinho, todo o setor sucroalcooleiro. Obrigado, Ronaldo, obrigado pelo convite. Obrigado a você pela generosidade também. A você, telespectador amigo, nossos agradecimentos. Voltamos na próxima semana com novos entrevistados. Até lá, mais uma vez, muito obrigado.